E é nesse momento de oração, nesse momento de meditação da palavra, que a gente vem construindo. Gente, olha, se a gente assistiu o Bênção da Manhã desde o primeiro dia desse ano até hoje, né? Quantas práticas, quantas buscas, quantos movimentos, né? Quantos movimentos mesmo para a gente poder se aproximar de Deus e cuidar de nós, né? O que é se aproximar de Deus? É quando a gente vai cuidando da gente. A gente tem uma ideia, às vezes, né, que só a oração ou somente eu ficar pensando o que Deus quer. Sim, a gente precisa atingir a vontade de Deus, mas muitas vezes a gente deixa a gente de lado e vai fazendo, às vezes, muitas coisas para o mundo e vai deixando a gente de lado. Por isso que o Bênção da Manhã, especialmente essa semana, nós estamos trabalhando os nossos sentimentos, cuidando dos nossos sentimentos, né, Padre Queimado? Porque nós somos importantes para Deus. E o que somos nós para Deus? Como você já disse, nós somos tesouros, dádivas que Ele nos criou. Se nós estávamos no pensamento, no coração dEle, é porque valemos muito. E com toda a criação nós estamos aqui na Terra, nossa casa comum, todos os irmãos e irmãs são importantíssimos ao coração de Deus. Se eu sou importante, eu também preciso olhar para o outro e dizer, o outro tem a mesma importância do que eu para o Pai, não? É verdade. Então, por isso, trabalhar os sentimentos é nos colocar assim, em consciência plena de que somos amados e que precisamos voltar ao coração do Pai e nos valorizar um pouco mais, né? E ser humano não é fácil, né, Padre? Ser humano, viver a nossa humanidade não é uma tarefa muito fácil. Até mesmo, gente, porque a gente tem sentimentos, né? Quando a gente fala assim, dá a sensação que a gente vive numa vida muito assim, acontece o que acontecer, eu passo bem por isso, eu não sinto nada, né? É como se a oração, ela deixasse a gente anestesiada com as situações da vida, e não é assim. A oração, ela nos fortalece. A oração, ela nos mostra e vai deixando a gente com mais sanidade em relação às coisas da vida. Controlar os nossos impulsos. Essa é a tarefa de hoje. Como que a gente controla os nossos impulsos? Você já percebeu que às vezes a gente tem vontade de matar aquela pessoa, ai que raiva, ai que ódio daquela pessoa, né? O sentimento de raiva, o sentimento de até mesmo de ira, aquilo que faz mal. Você já percebeu que às vezes esse sentimento descontrolado, o sentimento de ódio descontrolado gera até mesmo fisicamente dores no corpo, né? A pessoa sente dores no estômago, dor de cabeça, sente mal-estar, a vista escurece, aquele impulso que é descontrolado, até mesmo o bem, né? Tem pessoas que sentem uma alegria tão grande, sentem até mal, tem um mal-estar diante da alegria. Controlar os impulsos, a gente precisa se conhecer. Primeiramente, ter noção dos nossos sentimentos, perceber os nossos sentimentos e com ele a gente saber dosar, ter equilíbrio para sim. A gente precisa sentir raiva porque a gente precisa ter um movimento, mas também sentir alegria numa dose certa, para a gente reconhecer o nosso próximo e reconhecer a nós mesmos. A gente precisa de ajuda muitas vezes, sozinho a gente não consegue. A oração, ela vai nos mostrando como é esse equilíbrio, o que a gente precisa de fato, o que a gente precisa fazer. E aí quando você tem essa constatação do que eu preciso fazer na minha vida para controlar os meus impulsos, você faz, a responsabilidade está com você. É com você que precisa ser feito. Deus dá graça, a gente precisa agir. Em Provérbios, capítulo 25, Deus vai nos falar um pouquinho sobre isso e o Padre Queimado vai nos ajudar a compreender melhor a palavra de Deus. Vamos juntos na palavra de Deus, Provérbios, capítulo 25. Assim como o mel demais não faz bem ao corpo, esforça-se para mostrar aos outros como somos importantes, faz mal ao nosso espírito. O homem que não sabe controlar as suas emoções e vontades é como a cidade com seus muros derrubados. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos falando aqui de um livro muito grande da Bíblia, nos Provérbios, que na realidade é uma compilação de sabedoria hebraica, da cultura judaica. Então aqui hoje muitos textos do livro dos Provérbios ainda caem muito bem para a nossa caminhada, porque muitas palavras de Deus, muitas palavras que Deus inspirou aos escritores sagrados, elas reverberam durante todo o tempo, elas nunca perdem a atualidade.
Claro, mais uma vez dizendo, o livro dos Provérbios também é um compilado da cultura hebraica, né? Então tem muito a ver com aquela cultura, as pessoas entendiam muito mais. Hoje nós, falando aí sobre controle dos nossos impulsos, o que são os impulsos? Né? Impulsos são aquelas atividades das quais nós não temos muito controle. Nós nascemos com ela, nossa condição humana trouxe esses impulsos. Né? Os impulsos, então, por exemplo, de ação e reação. Se alguém vem a você de uma forma agressiva, né, gritando, e você responde aquilo, então o impulso. E aquela discussão fica acalorada e ninguém mais sabe o que está falando. Então ali nesse momento de cabeça quente é que nós falamos muitas coisas ruins, destruímos o outro com palavras e só depois, conforme nossa cultura também, né, tem os seus próprios provérbios, né, só depois que passa, né, a ventania, o furacão, é que nós vamos olhar para a destruição de tudo isso, porque daí nós podemos raciocinar. Aí voltamos então para o raciocínio humano. Nós saímos do impulso e começamos o raciocínio. Então o que nós queremos hoje, com essa leitura dos provérbios, né, falando uma frase tão bonita, né, sobre, na realidade, a quantidade de mel. Mel tinha muito mais importância para aquela cultura do que para nós. O mel era, na realidade, a única forma de adoçar. Era o doce, era o sabor doce daquela época. Hoje nós temos o açúcar, depois foi inventado aqui muito tempo depois. Lá o mel era a única forma de doçura e as frutas. Então o sabor das frutas, o sabor do mel. Mas em exagero também fazia mal. Em exagero começava, né, a dar, né, realmente dores no corpo. Em exagero aquilo se tornava ruim. Assim também com aquela pessoa, né, que quer se demonstrar sempre uma pessoa, né, valorosa, uma pessoa que tem valor diante de Deus. Essa pessoa quer se mostrar demais, parece o mel. O mel, ele é doce, uma pessoa tem talentos, maravilha. Mas quando ela começa a se mostrar demais, que ele já perde, né, a atenção de todos. Olha o que essa pessoa quer. Ela quer demais uma coisa e se torna, entre aspas, né, a zombaria dos outros. Mas voltando para para o controle dos nossos impulsos, precisamos então hoje colocar-nos diante de Deus e dizer: Senhor, dai-nos o poder do raciocínio, da prudência, que é um fruto do Espírito Santo, para eu pensar antes de falar as coisas, né, para mesmo diante de uma pessoa que esteja ali com a cabeça quente, às vezes sendo agressiva, que eu me recolha e falo: cuidado com o que eu respondo, porque depois fica muito mais difícil, né, de curar, especialmente lá dentro de casa. Esposos e esposas, os pais e os filhos, os parentes, né, ou principalmente os familiares agregados, sogra, sogro, genro, nora, cunhados, né, as maiores dificuldades ali na família. Então que nós possamos ter paciência e raciocínio na hora de responder o outro. O diálogo é algo essencial. É uma conversa pacífica, tranquila entre duas pessoas, chegando a um bem comum. Agora, longe do diálogo é o diabo. O diabo é aquele que divide, é aquele que quer dividir toda a família, dividir a igreja, a comunidade. Dialoguemos. Queridos irmãos e irmãs, há uma diferença também. Nesses sentimentos específicos entre raiva, ressentimento e ódio, são três coisas diferentes, até estágios. A raiva, na realidade, é uma resposta, quase que impulsiva, né? Quase que realmente natural. O seu corpo responde, fica quente, você fala alguma coisa. Então, depois passou esse momento, você está calmo e tranquilo, isso é raiva. A raiva você não guarda nada no seu coração, apenas foi tudo ali naquele momento. No outro dia, se você sente a mesma raiva ao se lembrar de todas as palavras, de todas as frases, daquilo ali, eu vivo de novo aquele sentimento. Por isso se chama ressentimento ou rancor. E aquilo ali vai cada dia mais se aprofundando no meu coração. E se eu não cuidar, se eu não realmente tirar ali do meu coração, se torna o ódio. O ódio é a última etapa de tudo isso, onde meu coração se endurece, eu não consigo ver aquela pessoa mais como humana. Eu a detesto, eu quero a morte, eu quero que ela desapareça, eu quero o mal para a pessoa. Então o ódio é uma das coisas mais perigosas que nós precisamos evitar. Porque senão, um coração que odeia não é um coração de um filho de Deus. Que Deus abençoe você para pensar, raciocinar e pedir prudência no dia de hoje, controlar os impulsos para não machucarmos pessoas com palavras, com ações, com olhares, com atitudes. Deus derrame bênçãos e graças na vida de todos nós, que sejamos mais dialógicos, né? Dialogáveis, vamos dialogar, vamos trazer a comunidade ao redor do altar, conversarmos e celebrarmos a nossa vida.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezemos esta oração lindíssima que o Cristo nos ensinou para conversarmos com o Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.